Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo. Saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje o Vasco da Gama joga. Mais tarde, daqui a pouco, próximo do jogo, a gente vai fazer um pré-jogo para a gente poder conversar, para a gente falar muito deste clássico. O Vasco tem a obrigação de vencer. Inexplicavelmente, o Abel Braga vai colocar um time alternativo, está com a corda do pescoço. Grande indício do Abel Braga sair do Vasco da Gama, conforme a gente falou ontem. Ambiente bagunçado e muito inóspita a situação do Vasco da Gama. O Vasco, ele precisa de reforços. O Vasco tem que ir ao mercado, tem que se mexer. Quando falta dinheiro, é necessário a gente ter sabedoria, criatividade para poder suprir a questão financeira. O Vasco ontem teve várias especulações aí, as quais a gente trouxe no canal. Ontem o Dedé teve praia com o Felipe. O Dedé ficou muito sensibilizado com o carinho do Vasco, dos torcedores, ao pedir pro Mito voltar para São Januário. O Dedé, que é bastante idolatrado por parte da torcida do Vasco, tem o carinho dos funcionários. Essa situação aí do Dedé, o Dedé tá doido para poder voltar pro Vasco da Gama. Eu acho que falta um pouco de audácia dessa diretoria do Vasco da Gama. A oferta que o Vasco fez é muito pouco pro Dedé. 200 mil a gente paga aí para refúgio. O Vasco está tentando fazer um esforço enorme. O Vasco tem que tomar cuidado para o Vasco não cair numa armadilha ao tentar trazer o Guarim. Não pelo atleta que o Guarim é. O Guarim, tecnicamente, dispensa comentários, mas o Guarim quer que o Vasco pague os impostos. É quase R$1 milhão. É muito dinheiro para a situação a qual o Vasco vivencia hoje. Se o Vasco conseguisse uma flexibilidade aí com o Guarim e por parte do seu empresário, acho que seria um belo reforço para o Vasco da Gama. Tanto o Dedé, tanto o Guarim. O Vasco precisa se reforçar. Há essa necessidade. Mais tarde a gente vai falar sobre isso aqui. A gente tem um compromisso importantíssimo contra o Oriente Petroleiro na próxima semana, no dia 5, quarta-feira, o qual o Vasco deveria ter feito um planejamento, uma pré-temporada com mais carinho. Hoje, há o risco do Vasco colocar todo o seu planejamento no lixo, uma vez que o técnico Abel Braga está ameaçado de entregar o cargo aí, de ser demitido. Confesso, foi uma decepção muito grande no que tangencia o técnico Abel Braga, porque eu esperava, sinceramente, que ele fosse blindar os nossos atletas, o futebol, com a experiência que ele tem. Mas a gente viu aí escalações erradas, jogadores sendo postos fora de posição, entrevistas polêmicas, com muita falta de sabedoria. Então a gente espera aí que o Vasco
consiga reforçar o elenco. Repito aqui, eu vou acreditar até o final. O Vasco vai conseguir trazer o Dedé, que vai conseguir renovar com o Guarim, mas nessa hora a gente não pode cair em leilão. A gente tem que colocar na balança o que é melhor para o Vasco da Gama. Há essa situação de salários, a qual a gente já ofereceu ajuda para o presidente do Vasco da Gama para a gente poder sanar isso. Todavia, não tivemos respostas com relação à vaquinha. Eu já estou falando isso há uma semana e à medida que o tempo vai passando, o tempo passa, as coisas vão ficando mais difíceis para o Vasco da Gama. O Vasco aí está perdendo muito tempo para ganhar entrosamento, para poder ter um time titular. Hoje o Vasco não tem um time titular, porque os reservas estão no mesmo nível de quem é considerado titular, e fica aquela situação. O que será do Vasco da Gama? Pelo menos Dedé ficou muito sensibilizado. O empresário do Guarim está falando aí que está quase resolvido essa situação, e a gente fica na expectativa aqui para que se resolva o mais rápido possível. Quanto mais demorar, pior será para o Vasco da Gama. Meus amigos, conforme as notícias forem saindo, a gente vai voltar. Próximo do jogo a gente vai fazer o pré-jogo, depois a gente vai fazer o pós-jogo. Esse jogo ele vai ser transmitido pela Rede Globo, mas a gente vai tentar colocar a narração do jogo aqui. Eu sempre gosto de fazer isso. E vamos mantendo o diálogo. E mais tarde, lá para as 21h30, a gente vai fazer a nossa live, tá? Para a gente poder conversar. Espero que o Vasco da Gama hoje vença e convença, porque o Vasco está precisando. Vai ser um jogo muito difícil, até porque o Botafogo também precisa vencer. Vasco neles. Valeu, meus amigos. Abraço aí a todos.